Você sabe o que é a liturgia das horas? Qual a sua importância na igreja? Quem a celebra? Como se estrutura? Neste ano, em que comemoramos o cinquentenário da Constituição Apostólica Laudes Cântico sobre a reforma da liturgia das horas, a Pastoral Litúrgica da Diocese de Lorena quer oferecer a você uma reflexão sobre a importância da liturgia das horas na igreja, suas riquezas, de um tesouro que pode estar bem ao alcance de suas mãos. Vamos lá? Benedictus Dominus Deus Israel. Jesus Cristo, sumo sacerdote da nova e eterna aliança, ao assumir a natureza humana, trouxe a este exílio da terra aquele hino que se canta por toda a eternidade na celeste mansão. Ele une a si toda a humanidade e associa a este cântico divino de louvor. Com estas palavras, a Constituição Conciliar Sacrosancto Concilium sobre a liturgia exprime a natureza íntima do ofício divino ou a liturgia das horas. Esta é o cântico de louvor que o Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, trouxe do céu ao se encarnar pelo Espírito Santo no seio da bem-aventurada Virgem Maria. É, portanto, a oração de Cristo, mas não apenas dele, é também a oração da Igreja, seu místico corpo e povo que ele conquistou. A Igreja, prolongamento de Cristo na história, prolonga inclusive a sua oração no mundo, por meio da liturgia das horas, santificando o nosso dia, santificando o nosso tempo presente, consagrando a Deus. Isto quer dizer que a Igreja, povo santo e sacerdotal, continua a render ao Eterno Pai aquele sacrifício de louvor que somente Cristo, sumo e eterno sacerdote, poderia oferecer-lhe através da liturgia das horas. A Igreja, assim, obedece o mandamento do Senhor, que nos convida a orar sem cessar, sem desfalecer, com perseverança, e assim santificar as nossas vidas, santificar a Igreja, consagrando toda a realidade presente, todo o tempo, àquele que é e que era e sempre será, o Cordeiro Santo e vivo de Deus. A Igreja, mediante a recitação do ofício divino, apresenta-se continuamente diante do trono de Deus para oferecer-lhe aquele culto que lhe é devido. Além disso, apresenta ao Pai aquelas súplicas, pedidos, necessidades de toda a Igreja, unindo-os à súplica de valor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a importância, a peculiaridade da liturgia das horas? Porque nós podemos dizer que ela é uma oração que tem um destaque todo especial na Igreja diante das demais? Para responder a estas perguntas, é preciso antes distinguir duas classes diferentes de oração, que possuem o seu valor, que são complementares e que não se excluem mutuamente. Primeiro, a oração litúrgica ou pública. A segunda é a oração privada ou particular. Enquanto a oração litúrgica é aquela oficial, pública e comunitária que a Igreja, em sua totalidade, eleva a Deus Pai, utilizando-se dos textos sagrados aprovados pelo magistério eclesiástico, ou seja, é uma oração feita pela Igreja, pela Santa Mãe Igreja, com, por e em Cristo. A oração privada é aquela que nós fazemos a sós, em particular, e que é a manifestação da nossa devoção pessoal, uma novena, uma oração a algum santo, enfim, é uma oração feita em nosso próprio nome. Não é que nós precisamos escolher entre uma ou outra, porque ambas são extremamente importantes para a nossa santificação pessoal. Entretanto, a oração litúrgica é de uma ordem mais elevada, porque sua finalidade não é apenas santificar aqueles que a rezam, mas é um modo objetivo pelo qual a Igreja presta o culto de adoração e de louvor que são devidos a Deus. Santificação dos homens e glorificação de Deus. Estes são os dois objetivos, a dupla finalidade da oração do ofício divino da liturgia das horas. Ou seja, por meio da liturgia das horas, a Igreja, esposa do Cordeiro, cumpre o dever da religião,
qual seja o de oferecer aquele culto que é devido a Deus. Quando o fiel reza a liturgia das horas, ele não reza sozinho, ele reza com toda a igreja. Ele une a sua voz à voz da igreja e assim nós temos uma oração que é pública, ainda que seja feita privadamente dentro do seu quarto, dentro da capela, dentro da igreja. Ainda que o cristão reze sozinho a liturgia das horas, é toda a igreja que reza. É a voz da esposa à igreja que fala com amor ao esposo. A beleza e a importância da liturgia das horas residem precisamente nisto. É uma oração de todo o corpo eclesial que oferece a Deus aquele sacrifício de louvor que lhe é devido, que Ele mesmo nos pede, além de santificar os homens. Quem reza a liturgia das horas não apenas participa da oração da igreja, mas participa também de sua honra, de sua dignidade, pois ao orar o ofício divino é um membro deste místico corpo que pertence a Cristo, que ora e é Cristo que ora nele. Quem pode rezar a liturgia das horas, embora somente os clérigos e os religiosos estejam obrigados canonicamente a recitar integralmente o ofício divino, a liturgia das horas é a oração de todo o povo de Deus, de toda a igreja. E isto quem diz é o 4º capítulo da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, que é bem claro. A oração da liturgia das horas está destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus, porque era vontade dos padres conciliares abrir os tesouros da liturgia das horas, seus textos sagrados, suas orações, fórmulas, hinos, enfim, abrir a todo o povo cristão. Aquilo que era mais próprio dos religiosos e padres tornou-se então algo recomendado para toda a igreja, porque todos podemos nos beneficiar com esses textos que são tradicionais da igreja, são da tradição da igreja e que são também alimento da nossa vida espiritual. Isto também porque o ofício constitui uma excelente preparação para o santo sacrifício da missa, predispondo os fiéis a uma participação mais ativa e frutuosa da Eucaristia. Além disso, a oração da liturgia das horas nos ajuda a ter uma espiritualidade mais litúrgica, centrada nos textos sagrados da Escritura, centrada naquelas orações litúrgicas da Igreja, dando à nossa vida espiritual um ritmo mais em sintonia com a liturgia da Igreja. A liturgia das horas nos conduz a uma espiritualidade profundamente eclesial e litúrgica, fazendo com que possamos vivenciar mais intensamente os grandes mistérios da nossa fé. Como se estrutura a liturgia das horas? São 7 as horas que compõem o ofício divino. Ofício das leituras, laudes matutinas, hora nona, hora sexta, hora terça, que juntas compõem a hora média, vésperas e, por fim, as completas. As principais horas do dia, que podemos dizer que são como que os dois polos para os quais convergem todas as demais horas canônicas, que são os polos ordenadores do dia, são as laudes matutinas e as vésperas. As laudes matutinas, laudes quer dizer louvor em latim. É aquele primeiro louvor que nós entoamos à majestade divina, logo no nascer do sol, no raiar do dia, no início do dia. Nelas, consagramos a Deus os nossos trabalhos, serviços, tudo que iremos fazer naquele dia.
nós nos colocamos diante de Deus logo de manhã para manifestar que nada somos sem Ele, para dizer que tudo o que iremos fazer será obra de Deus, Opus Dei. As vésperas, nome que vem do latim vesper, que é a estrela da tarde, a estrela que começa a se tornar visível no final da tarde. É aquela oração que nós fazemos no final dos nossos trabalhos, quando o sol já está se pondo. Nesta oração nós agradecemos a Deus o vigor que Ele nos deu durante todo o dia e também agradecemos os frutos que nós colhemos com o nosso trabalho. A hora média, que é composta por 3 horas menores, hora nona, hora sexta e hora terça, é aquela oração que nós fazemos entre as laudes matutinas e as vésperas. Na hora média, nós deixamos por um momento as nossas ocupações, os nossos afazeres, para elevarmos a nossa mente a Deus e nos recordarmos das suas eternas maravilhas, eternas misericórdias, e assim, reabastecidos pela oração, continuarmos os nossos serviços. Nas completas, hora canônica que fazemos antes de dormir, nós consagramos a nossa noite de sono e pedimos a Deus um repouso restaurador para que no dia seguinte possamos nos recolocar no seu santo serviço. O ofício das leituras, que pode ser recitado em qualquer momento do dia, portanto, é a hora canônica mais flexível de todas, oferece um profundo ensinamento espiritual baseado nas Sagradas Escrituras e nos textos da tradição católica, textos do magistério eclesiástico, textos dos santos doutores, da patrística, dos santos místicos, enfim, textos que nos ajudam a interpretar e entender melhor o sentido espiritual daquela leitura bíblica que nós fizemos. Enfim, fica aqui o convite para você conhecer pessoalmente as riquezas da liturgia das horas. Na internet nós encontramos vários sites, vídeos, tutoriais que nos ensinam a rezar o ofício divino ou que nos apresentam seus textos. Sendo alimento para a nossa oração pessoal, a liturgia das horas pode se tornar um eficaz instrumento de santificação para você. Portanto, não perca tempo. Vamos acessar e redescobrir este grande tesouro que é a liturgia das horas. Tesouro que a Santa Mãe Igreja abre e disponibiliza a todos. Tesouro que nos ensina a louvar a Deus como convém, como merece. Tesouro que nos associa ao louvor de Cristo, que nos faz participantes daquela oração que Ele trouxe do céu e que nos ensinou e nos ensina por meio da Santa Mãe Igreja. Um grande abraço, fiquem com Deus. His side is open now, once to cleanse the whole creation, streams of blood and water flow. Só lembrando, se você ainda não assistiu a nossa live sobre música e liturgia das horas com o regente de coro de Campinas, Cleiton Dias, acesse a página do Facebook Pastoral Litúrgica da Diocese de Lorena. E lembrando que no dia 24 de outubro, às 19 horas, teremos outra importante live com o mestre em Teologia Litúrgica, Padre Francisco Inácio, salesiano de Dom Bosco. Espero você por lá. Um grande abraço!